Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. As empresas têm se preocupado cada vez mais em atender com excelência e garantir uma melhor experiência ao cliente. Mas como fica essa questão no direito? O mercado jurídico está cada vez mais competitivo e os escritórios e advogados que não começarem a se preocupar com a jornada dos seus clientes vão ficar para trás. Quem colocar o cliente como centro dos seus negócios, com a atenção e a sensibilidade necessárias, vai se destacar. Para falar sobre a experiência e o sucesso do cliente, eu conversei nesse episódio com Ricardo Oliveira. Ele é sócio e diretor comercial das empresas Trilha Gestão Jurídica e Perrone Consultoria. É coordenador e professor de cursos de pós-graduação, idealizador e organizador do Encontro Legal e é também coach formado pela Sociedade Latino-Americana de Coaching. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Ricardo, seja bem-vindo ao Direito 4.0. A gente tem hoje na advocacia e no direito de uma forma geral, né, um mercado muito competitivo. E aí a gente começa a ver que a gente tem duas vertentes, e aí eu queria ver também a sua opinião sobre isso, tem muita gente, a gente tem 1 milhão de advogados formados, aí, enfim, uma infinidade de faculdades, e começa a ter aquela briga de eu vou reduzir o meu preço ao máximo para conseguir competir no preço, ou eu vou tentar me destacar por um atendimento bem feito ao cliente, para priorizar essa experiência do cliente. E eu tenho sentido que o mercado tem se deslocado para essas duas vertentes. Então, assim, primeiro eu queria ver com você se essa é uma percepção que você tem ou não. Às vezes dá para brigar pelo preço e manter também uma boa experiência do cliente. Como que está a sua percepção aí sobre o mercado no quesito experiência do cliente? E Gustavo, eu que agradeço aí primeiro pelo convite, né? Um prazer aí participar desse projeto super bacana aqui do podcast do Direito 4.0. E esse tema realmente hoje é um desafio muito grande para os escritórios, principalmente, né? A gente falando aí de clientes externos, né? Da advocacia, passa aí pelo grande desafio da precificação, né? Que todo mundo enfrenta e as grandes bancas ou os advogados autônomos têm uma dificuldade muito grande com isso. Uhum. E com relação a como você vai entregar valor para o cliente e conseguir extrair resultado financeiro nesse mercado tão competitivo. Mas acho que uma convicção que eu tenho é que, independentemente do tipo de área que você atue, né, ou se você quer praticar um preço, né, mais baixo para atingir um mercado maior ou para ser mais competitivo, independentemente disso, você não pode esquecer da experiência do cliente. Uhum. Né? Eu acho que qualquer cliente, né, seja o que está pagando um preço mais baixo, ele quer ter uma experiência positiva, ele quer receber o resultado que ele espera com relação à contratação que ele fez. Né? E para você definir qual tipo de precificação você vai ter, que tipo de valor, né, quanto você vai cobrar, que forma você vai se posicionar no mercado, é importante você entender que tipo de cliente você tem ou você quer ter. Né? A gente passa aí por umas questões de marketing, inclusive, né? Da questão da definição do nicho de mercado, né? Público-alvo, persona, até o que hoje, né, é um item que prevalece muito quando a gente fala, né, de critérios para fundamentar e posicionamento de mercado, que é a descrição do perfil de cliente ideal, né, que é o Ideal Customer Profile. Então, eu acho que seja um cliente que vai pagar mais barato, seja um que vai pagar milhões, né, a gente tem que olhar para a experiência do cliente, tem que olhar para o sucesso do cliente, né, que é garantir que o cliente tenha o resultado desejado com a prestação daquele serviço, porque sendo barato ou caro, se a gente não garantir isso, a sensação de valor entregue não vai existir. E aí, o caro vai ser caro, mais caro do que e o barato vai acabar sendo caro para o cliente, porque ele não vai estar satisfeito. Uhum. Você acha que essa é uma
é uma percepção que as pessoas têm, porque eu acho que automaticamente quando você fala em preço baixo, né? E aqui, é claro, tem todas as ressalvas que a gente está falando especificamente da advocacia aqui, que é a OAB, né? Tem a tabela de honorários, que seriam os valores mínimos e tal, mas automaticamente quando se fala em preço baixo, as pessoas tendem a vincular com uma experiência ruim, né? Porque você teria, né, que de alguma forma reduzir o seu custo para conseguir abaixar o preço para atrair essas pessoas. E ao mesmo tempo você tem aí grandes empresas, por exemplo, como Amazon, Nubank, que estão totalmente focadas na experiência do cliente. Você acha que o mercado já entendeu que mesmo com preço baixo, os consumidores agora estão mais maduros e querem essa experiência lógico que não da mesma forma, né? Mas querem uma experiência boa para atender as expectativas deles? Eu vejo que o mercado da advocacia está começando a entender isso, né? Alguns nichos, né, já têm isso mais enraizado, né, digamos assim. Se a gente falar do contencioso de volume, né, o contencioso de massa, ele é um nicho que, apesar dele movimentar às vezes milhões, né, tanto nas causas, né, sob sua gestão, se a gente considerar o volume, quanto até nos faturamentos, né, porque apesar de ser um valor baixo, às vezes por processo, por mês, né, tem escritórios que faturam aí, né, milhões em contencioso de volume, mas eles já perceberam que não é porque eu estou recebendo, teoricamente, um valor baixo por processo, um valor baixo por demanda, que eu posso deixar de ter preocupação quanto à qualidade do serviço prestado, quanto à experiência do cliente. Por quê? O que eu tenho que entender é o seguinte: o escritório que presta esse serviço com essa característica, ele vai entender que o cliente que está na outra ponta, né, que tem um contencioso de massa, que está entregando aquilo para o escritório cuidar, talvez ele não tenha uma preocupação tão grande quanto a qualidade técnica profunda das peças. Ele está preocupado com o resultado técnico do processo. Então, eu tenho que fazer uma boa defesa, eu tenho que gerenciar bem a carteira, mas eu não tenho, talvez, que ter, né, tantos advogados sêniores compondo a equipe, porque eu não tenho tanta preocupação com relação, às vezes, a uma sustentação oral, a um serviço que vai demandar tantos profissionais sêniores no atendimento. Isso viabiliza que, se você consegue ter bons processos, né, internamente, uma boa ferramenta, né, um software, bons dados e uma rotina padronizada, você consegue prestar um bom serviço a um custo mais baixo, porque você tem uma boa gestão do seu negócio. Então, baixo preço nem sempre está atrelado à má qualidade, né, do serviço, e o mercado começa a entender isso, né? É lógico que tem alguns segmentos que ainda têm uma certa resistência, né, e começam a buscar alternativas também para conseguirem, mesmo que, né, é lógico que nunca vão chegar ao patamar de um contencioso de massa, entregar a qualidade esperada, gastando menos energia, digamos assim, né, otimizando seus processos, né, eliminando alguns gargalos, né, do processo, desenvolvendo algumas técnicas de gestão, desenvolvendo também softwares, né? No passado, eu venho dessa advocacia aí de quase 20 anos, né? E no passado, software e gestão era coisa que só se via como relevante dentro de escritório de massa. Uhum. Hoje, os escritórios, né, de todos os nichos começaram a ver que isso vai viabilizar que eles também se tornem competitivos, né, dentro dos seus nichos, mesmo que sejam seus escritórios mais especializados. Você consegue ter um atendimento mais rápido, você consegue ter dados na sua carteira para poder também entregar mais valor para o seu cliente, mesmo que ele não tenha volume. Você consegue transferir senioridade para o seu time, né, mesmo que ele não tenha essa senioridade, através de uma gestão de conhecimento, com bons documentos, né, e isso tudo faz com que você consiga ter um resultado melhor, né, às vezes até do que você já tinha antes, a um custo mais baixo, né, e garantir que, mesmo assim, a experiência do cliente seja satisfatória e, às vezes, até maior, né, se preocupando com outras etapas do processo também, né, não só com a entrega técnica, que é uma grande preocupação hoje dos clientes, né. E como que começa? Se eu estou interessado em proporcionar realmente uma experiência
boa para o meu cliente. Muita gente acha que é só chegar lá, botar um cafezinho para a pessoa servir, botar um cheirinho dentro do escritório, essas coisas, esses adornos, né, maiores assim. E poucas têm a noção de que você proporcionar uma boa experiência para o cliente é um processo, né, que ele requer várias etapas e identificação de várias coisas. Então vamos supor que eu queira implementar no meu escritório agora, eu entendi isso, que independentemente do meu foco de mercado, eu preciso ter uma boa experiência, tá todo mundo fazendo isso, quem não fizer vai ficar fora. Como que uma pessoa dessa começa, sendo ela ou um advogado autônomo ou num escritório, num departamento jurídico? Por onde começar? Eu acho assim, a primeira etapa, né, é você realmente ter uma percepção clara do seu negócio, né? Quais são os seus diferenciais, quais são suas forças, o que você tem ali para entregar de diferente para o mercado, o que vai te trazer uma posição diferenciada naquele mercado. Isso feito, né, você se conhecendo bem, né, você tem que passar a conhecer o seu cliente, seu público-alvo, como, né, a gente mencionou no início, o que ele espera, o que é valioso para ele, o que ele vai ter percepção, né, de um serviço diferenciado, chegar ao ponto de entender qual é o seu cliente, seu perfil de cliente ideal, né? Isso é uma coisa muito o pessoal ainda não despertou uma visão forte para isso, e isso é essencial, né, principalmente para quem trabalha muito nichado, né, quem é advogado, mesmo que seja autônomo, isso é essencial para que você não se prenda, né, a dedicar energia para coisas que às vezes não vão ser tão valorizadas pelo seu cliente e deixar de observar pontos, né, da jornada do cliente, né, que a gente vai falar, eu vou detalhar o que é mais adiante, pontos da jornada que às vezes você está descuidando que para o seu cliente são essenciais. E com base nessa percepção do que eu tenho de diferencial, o que eu tenho de força e de quais são os perfis de clientes que compõem o meu público-alvo, eu consigo pensar ali, né, naquele grupo clientes que vão identificar grande valor nos meus diferenciais competitivos. Né? Se eu tenho um atendimento, por exemplo, se eu estou bem localizado, se eu estou numa região, por exemplo, próxima ao centro da cidade, vou falar de detalhes que parecem muito básicos, né, mas isso é importante como você falou do cafezinho, né? Às vezes a pessoa preocupa com o cafezinho, às vezes o cafezinho é importante mesmo. Uhum. Né? Às vezes o cheiro, né, um aroma que a pessoa coloca, vai ser importante. Por quê? Porque a persona, né, a pessoa que tem aquele, né, que é atendido por aquele escritório, a persona que se constrói como o perfil do cliente, ela valoriza aquilo. Eu estudo muito a questão da experiência do cliente, até com base no modelo da Disney também, né? Tem muita gente que fala sobre isso aí, mas tem fundamento técnico e é uma boa forma, né, de você trabalhar. Se você consegue entender bem o que é valioso para o seu cliente, quais são, né, as emoções que ele tem, você precisa ser mais receptivo. O seu cliente, você trabalha com área de família, seu cliente está fragilizado nos momentos em que ele procura seu escritório, então você tem que ser acolhedor, ser receptivo. Você tem que ter um ambiente que ele se sinta confortável, ele não gosta de se expor, né, chegar no escritório e outras pessoas estarem ali ao lado dele, então você tem que ter uma sala reservada para isso. Uhum. Desde a recepcionista do seu escritório, ela está preparada para receber uma pessoa fragilizada, né, do ponto de vista de emoções, e recebê-la adequadamente e já proporcionar essa experiência positiva desde esse momento inicial. Né, as abordagens que você faz ao longo do acompanhamento do processo, você tem um tom de voz adequado, você é acolhedor, você consegue proporcionar esse acolhimento ao longo de todo o processo para o cliente e a equipe como um todo. Por um outro lado, se você trabalha numa advocacia mais agressiva, às vezes num segmento corporativo, você sabe falar a linguagem corporativa, o escritório está localizado num ambiente que o executivo vai se sentir também confortável, ele vai ter uma estrutura que, né, corresponda ao que ele espera de uma banca corporativa. Em resumo, né, quando você entende o seu cliente e entende o que você pode proporcionar para ele, você vai conseguir identificar exatamente como você vai conseguir cada vez mais proporcionar uma experiência diferenciada em toda a jornada do cliente, que é justamente entender, né, desde o momento que o cliente pode fazer uma busca
por um serviço relacionado ao seu escritório, encontra o seu site, né, até o momento em que ele liga para o seu escritório, como ele é atendido pela pessoa que recebe aquela ligação, o acesso ao prédio, se ele tem dificuldade para poder descobrir qual que é a sala, todas essas etapas da jornada, né, até a conclusão do serviço e até a manutenção ali do cliente nativo, elas são essenciais para proporcionar essa experiência, né? E aí, por isso que falando detalhadamente, né, você tem que conhecer seu cliente, conhecer o seu negócio, né, e mensurar se as experiências que ele está tendo ao longo da jornada estão gerando realmente percepções positivas, né, e memoráveis do seu negócio. Massa, massa. Antes da gente entrar na jornada do cliente, tem 2 pontos que eu queria tratar com você, que eu acho que são muito interessantes, que você disse o primeiro deles, às vezes a gente acha que a nossa percepção é a mesma percepção que o cliente está tendo, né? E quando você faz uma jornada, quando você começa a se interessar pela experiência do cliente, entrevistar o seu cliente, realmente conversar com ele para entender, você vê que tem muita dissonância, né? Igual você disse, o exemplo do cafezinho. Às vezes o cafezinho é um péssimo exemplo, às vezes ele é um ótimo exemplo de como que ele é irrelevante para determinada pessoa e você investiu ali numa máquina, sei lá, na manutenção daquilo, mês a mês, etc. Mas para o cliente aquilo ali não faz o menor sentido, ou para outro não, se não tiver, não demonstra que o escritório tem aquele requinte que ele precisa, dependendo do perfil do cliente. Então, uma coisa que você disse, eu acho que é muito interessante todo mundo fazer, é começar a entender mesmo que você, às vezes, não é o perfil do seu cliente, né? Então, você tem que buscar no seu cliente para entender o que realmente, o que na realidade está fazendo sentido para ele, o que ele está sentindo falta e o que você às vezes está investindo ali um dinheiro e que para ele não faz sentido, né? Perfeito. Esse ponto é extremamente importante, sem dúvida. E muitas vezes, talvez na maioria das vezes, a gente realmente não tem o perfil do nosso cliente, né? Nós somos pessoas totalmente diferentes e essa questão de perfil do cliente, né? Desculpa aí se eu estou ampliando o tema demais aí. Não, você fez uma observação e eu estou ampliando esse tema, mas é porque realmente isso é um detalhe muito, muito importante do ponto de vista até técnico mesmo, quando a gente fala de experiência do cliente, que é essa mudança de olhar, né, Gustavo? Assim, a gente veio daquela visão que é chamado foco no cliente, né, que é você olhar para o cliente por uma visão do foco do cliente, que é eu olhar para o meu negócio como o cliente olha. Né, é a chamada empatia corporativa, né, eu me colocar ali no lugar do cliente efetivamente, mas não eu no lugar do cliente, né, eu com os sentimentos do cliente, com os valores do cliente, com as necessidades do cliente, com até mesmo, né, com os preconceitos do cliente, que é algo que até o método Disney traz também, né, eles chamam de gestologia, que é você conhecer o cliente. Às vezes o cliente tem preconceitos com relação ao advogado, por exemplo. O advogado não tem coração, né, o advogado só pensa em dinheiro, o advogado está olhando só para o que ele vai cobrar de mim, ele está olhando para o meu problema, ele não vai ser atencioso. A gente tem que quebrar esses estigmas desde o início também, eventualmente, a gente tem que ter cuidado com isso. A questão do cafezinho, por exemplo, que você mencionou, eu conheço escritórios que às vezes têm um atendimento muito voltado para o público feminino, às vezes que trabalham, por exemplo, com a parte de família e foco, né, no atendimento da mulher, ou na parte, por exemplo, de violência contra a mulher, que notaram que as mulheres consumiam mais chá do que café, por exemplo. Então, eu vou adotar, ao invés de eu ter uma máquina de café, eu vou começar a servir chá, porque meu público não tem interesse por isso. Não é algo muito legal. Eu vou tá proporcionando um ambiente acolhedor. E olha o detalhe que eu pensei aí também, né? Você falando disso, eu pensei que assim, a bebida quente, né? Numa situação dessa, principalmente, né? Você trouxe aí o direito de família, a bebida quente, ela dá um reconforto, assim, para a pessoa, né? Então, às vezes, psicologicamente, ela vai se sentir mais acolhida só pelo fato de ter uma bebida quente ali sendo servido para ela, né? Isso é muito interessante. Não, exatamente. E trazendo um exemplo até de fora da advocacia, mas que surgiu, eu dou aula, né, no MBA da PUC, sou coordenador e dou aula lá sobre experiência do cliente, né, sobre relacionamento do cliente. E a gente estava falando sobre esse tema e um dos alunos lá, que até é de Natal, né, do Rio Grande do Norte, trouxe uma situação em que ele tem um parente que é dentista e o que ele fazia? Ele colocava durante, né, os atendimentos lá, durante as consultas, as músicas que os clientes mais gostam. Então ele chega lá, ele
ou eu não sei se ele fazia isso sempre, se era um processo, né, que aí é o que você falou, né? Se a gente faz pontualmente, a gente vai agradar um ou outro. A gente tem um processo, né, de entender, né, quais são as preferências, que é o desenho da persona, né, o que você gosta, qual é a faixa etária, nível de estudo, gostos, preferências do meu público. Ele vai se sentir em casa, né? Aquela coisa, ele vai ter uma garantia de que eu estou realmente sendo acolhido. Eles se preocupam não só com o dinheiro que eu vou pagar para o escritório, em resolver um problema e ter um mérito por ter conquistado uma demanda, mas por me acolher, né, preocupar-se com o cliente de forma ampla e proporcionar isso de forma ampla também. Então, isso é um detalhe muito importante que você só vai garantir, né, de forma consistente ao longo do tempo, tendo bons processos também, tendo metodologia para viabilizar isso. E isso está ficando cada vez mais fácil, né? Principalmente com a tecnologia. Hoje, nesse exemplo que você deu aí da música, né? Se o seu cliente é uma pessoa física, ou mesmo não seja uma pessoa física, você trabalha para empresas, é claro que você tem, né, o seu diálogo ali é com uma pessoa física, né? Com o gerente jurídico, enfim. Se você jogar no Spotify, né? A chance de você encontrar aquela pessoa lá no Spotify e ver o gosto musical dela, né? Você pode começar a seguir e ter uma ideia. E com uma dica boba dessa assim, uma pesquisa que você gastou ali 10 segundos, se você conseguir encontrar e ver as músicas, na hora que a pessoa entrar lá no seu escritório e estiver tocando as músicas que ela gosta, realmente o impacto eu imagino que pode ser assim, total. A pessoa já chega lá com uma outra abertura, né? Muito legal. Gostei muito desse exemplo. O outro ponto que eu queria tratar, eu não sei se eu tiver avançando demais aí no assunto também e ficar muito lá na frente, você pode me segurar, mas que é um tema que sempre é muito difícil para a maioria dos advogados, que é da precificação, né? E a precificação, ela também impacta muito no perfil do cliente, porque às vezes o dilema que eu vejo que acontece muitas das vezes é: eu cobro um preço X, mas o cliente achou caro, eu posso fazer por, sei lá, metade de X, dando aqui um exemplo grosseiro. Que eu prefiro? Pegar esse cliente por metade de X ou não pegar o cliente de forma alguma, né? E aí os advogados que têm os custos fixos, têm as contas mensais para pagar e ficam nesse dilema e muitas vezes acabam aceitando. E isso pode trazer, na minha visão, um prejuízo de longo prazo, porque você pode estar trazendo uma pessoa que não é o seu perfil de cliente, e aí o impacto que isso pode trazer no dia a dia do seu escritório, nas suas atividades, pode ser muito grande, né? Como que você vê essa questão de precificação? Faz sentido a gente falar isso agora ou a gente pode falar isso mais depois, quando a gente estiver mais aprofundado na jornada do cliente? Não, eu acho que faz sim, até porque é um momento, né, inicial aí na etapa na jornada de compra, né, e que é uma dor muito, né, muito forte aí dos escritórios. E como eu falei, desde o autônomo, desde a pessoa que está começando, né, na advocacia, até as grandes bancas, porque a concorrência, né, como você mesmo alertou aí no início, está enorme. Então, isso é um ponto muito, muito delicado, difícil, é um desafio muito grande, mas que tem formas de você, pelo menos, ter um pouco mais de conforto, né, ou de segurança de que você está seguindo no caminho certo. Assim. Esses desafios vão continuar acontecendo, você vai continuar tendo algumas dúvidas, mas quanto mais você tomar decisões com base em critérios objetivos em dados pré-existentes, mais você vai ter um nível de conforto ou segurança de que você está tomando a decisão certa. Então, assim, quando você trabalha a precificação, você tem uma série de elementos, né, que vão compor ali os seus critérios para avaliação. Né? O financeiro, eu acho que é um dos primeiros, né, que a gente tem que considerar. Então, eu tenho que entender, né, a minha receita, a alocação de horas, quanto eu vou precisar de horas de advogado, porque no final das contas o advogado vende hora, né, hora de pessoas, é isso que a gente entrega, né, num serviço de execução, né, quando a gente fala de execução especificamente. Então, eu tenho que entender, conseguir mensurar, né, a expectativa de dedicação de tempo para aquele projeto, para aquele ou equipe necessária para acompanhar, que aí você reverte isso em horas da equipe, né, o que é o custo daquela equipe e o quanto você tem de expectativa de ter de lucro no escritório, de margem daquela área específica no escritório. Então, assim, você tem o primeiro componente, ele é um componente financeiro, né, para você justamente entender ali o quanto que aquela oportunidade ela tem vai trazer de ganho
e até mesmo até onde você pode ir num eventual desconto, que não vai te trazer efetivamente um prejuízo, né? Que você vai estar trabalhando, pagando para trabalhar, né? O famoso pagar para trabalhar. Então, esse é o primeiro ponto a ser observado. Além disso, a gente tem que olhar para o mercado. Né? Qual que é o meu posicionamento nesse mercado? Né? Eu sou representativo, eu tenho que ganhar mercado ainda, então eu posso trabalhar com preços um pouco mais baixos para poder realmente isso está condizente. Eu estou cobrando barato porque eu estou no início, então quando a gente vai entender isso e ao longo do tempo eu vou conseguir cobrar mais caro, na medida que eu vou ganhando corpo, experiência, representatividade, autoridade naquele tema. E isso é uma coisa que tem que ser mensurado. Né? Às vezes, você precificar mais baixo como um investimento mesmo para você ganhar mercado é aceitável. Ou não, eu já sou uma autoridade nesse tema, não faz bem para o meu posicionamento, né? Porque além da questão do prejuízo, como você pontuou aí, você cobrar muito barato quando não condiz com o posicionamento que você tem naquele mercado, pode depor contra até a própria qualidade do serviço, ou demonstrar um desespero, que na verdade aquela força que você tinha no mercado você não tem mais, né? Você está tentando reconquistar através de preços muito baixos. E outros fatores técnicos. Aquela demanda é uma demanda muito complexa, ela vai demandar um envolvimento dos sócios, quando a gente tem uma banca maior, né, de sócios sênios, ela é uma demanda que vai trazer uma exposição grande, o risco é muito grande, então eu tenho que cobrar mais caro por isso também. Né? As partes envolvidas são partes muito representativas, são players representativos no mercado, né? Isso vai me trazer uma exposição positiva, mas também tem um risco de eu me expor frente a uma grande banca ou frente a um grande player do mercado. Isso tudo tem que ser considerado e, na medida em que você vai construindo a sua precificação ao longo do tempo, você vai tendo esses dados. Né? Eu consigo ver, na média, para esse tipo de demanda, as propostas que eu tenho apresentado são de tal valor. Então, se eu quiser, nesse caso, pegar um cliente, né, com um preço mais baixo, eu posso chegar até tanto, que é o mínimo que eu fiz até hoje, mas com uma perspectiva de, por exemplo, às vezes eu vou fazer uma demanda para um cliente pontual, pensando na expectativa de prospectar aquele cliente para outras demandas. É algo que pode impactar na sua precificação também. Mas para isso, o que você tem que medir? Se essas concessões que você faz ao longo do tempo, se elas estão se convertendo em negócios também. Né? Porque não adianta nada eu começar a fazer preços mais baixos para empresários pensando em pegar a empresa dele depois, por exemplo, para atender, se nunca se converte. Eu só faço os favores e nunca vem o bônus, né? Eu só tenho o ônus e não vem o bônus. E o contrário também, né? Às vezes você tá achando que o seu preço tá lá em cima e você nunca fecha, né? Então, na verdade, a sua percepção tá... a percepção do mercado quanto a você tá diferente da sua própria percepção, né? Perfeito. E para isso, como é que se resolve, né? Ou pelo menos, como é que você consegue ter elementos para isso? Você tendo um bom processo, né, comercial, né, de gestão do relacionamento com o cliente ali, né, ter uma ferramenta para mensurar as oportunidades, né, como é que você está, qual que é a sua assertividade, quanto que você oferece de proposta, qual o valor proposto, valor fechado, né, quantas oportunidades você está fechando, quantas você não fecha, que tipo de serviço você vende mais, vende menos, que tipo de serviço você tem uma distância maior entre o valor que você ofertou e o valor que você fechou. Isso tudo vai te dar, né, elementos, né, você vai conseguir informações objetivas para dar subsídio para suas decisõões. Né? Se eu vou flexibilizar, se eu não vou flexibilizar, é um mercado que eu preciso de trazer mais clientes para a carteira e eu não tenho conseguido fechar. Então, será que eu estou precisando abaixar o preço porque o mercado vê de outra forma, como você disse? Mas tirar da subjetividade, né? Porque às vezes as pessoas começam a eu nunca fecho um contrato disso. Mas ela não tem uma informação real do porquê, porque ela não mede. Ela não tem dados, né? Ela não tem um processo para isso. É isso aí. Muito bom. E então agora acho que a gente pode entrar na jornada do cliente propriamente dita. Como que a gente começa a entender a jornada do cliente? Como que eu começo a me preparar para fazer a jornada do meu cliente? Quando a gente fala de jornada do cliente, né, eu tenho que reforçar essa importância de conhecer o cliente, né, entender quem que é esse público-alvo, ou se você conseguir detalhar, né, a persona ali do seu cliente, quais são as características dele, para entender como que ele vai chegar até você. Né? A jornada do cliente ela pode começar fora ainda do escritório. Ele teve um problema, né? E aí ele vai buscar soluções para aquele problema relacionado ao direito. Então, ele vai buscar indicações,
ele vai pesquisar na internet, às vezes, sobre o tema. Então, você tem que entender isso, né? Para aquele tipo de público-alvo, né? Para aquele perfil de cliente que você tem, para o mercado em que você atua, onde que vai começar essa jornada? A tendência de que ela se inicie, qual etapa? E, com base nisso, construir algo que viabilize que nessa etapa o cliente tenha uma experiência favorável, que ele encontre o seu site, que ele esteja bem, né, ranqueado e faça todas as estratégias de SEO, né, de conteúdo aí, de site, de escrita de conteúdo para ranqueamento em Google. E aí você tem que entender todas essas etapas, né? Acompanhar isso através de todos os envolvidos no processo, todos têm que ter uma cultura, né, de experiência do cliente, para que todos acompanhem essa jornada e registrem eventuais problemas na jornada. Então você tem que ter, desde dessa etapa que a gente chama, né, de educação, ou de busca de informações, né, que o cliente está tentando se inteirar daquele tema e buscando conhecer o seu negócio, até o momento em que ele passa a interagir, né, com o seu negócio, ele faz uma busca no site, faz um contato pelo telefone que está ali, até o momento em que ele faz esse contato e é atendido, como é que está esse atendimento, e aí para as fases seguintes, né, que é a fase de onboarding, quando o cliente, né, está embarcando ali no escritório, fechou a proposta e ele está já com as orientações iniciais sobre o processo dele, sobre a demanda que ele está trazendo, as etapas de atendimento quando já está em execução, quais são as ferramentas de contato com o cliente no escritório, a gente fornece informações periódicas, a gente tem uma rotina de atendimento ao cliente e até a finalização daquele contato, né? Assim, quais são as informações que eu presto no final da demanda, eu me coloco à disposição. E para isso, como é que a gente tem que... qual que é o cuidado que a gente tem que ter? A gente tem que ter uma percepção constante de como está essa experiência. E a gente faz isso através de consulta ao cliente, né? Nós temos aí ferramentas de pesquisa de satisfação, né? Que é uma ferramenta importantíssima para você medir cada etapa da jornada, né? Qual que é a percepção do cliente com relação a ela, né? Então, avaliar mesmo esse item, né, para um cliente que é atendido pelo escritório, qual foi o nível de facilidade que você teve para acessar nosso site, você conseguiu, você foi bem atendido na recepção, o suporte das áreas de financeiro e administrativo é adequado, você foi bem atendido, cordialidade da equipe técnica, nível de qualidade foi adequado, enfim, questionar o seu cliente, que é quem tem que ter a percepção, se as etapas da jornada que você anteriormente mapeou estão sendo conduzidas de forma adequada, se a percepção está sendo positiva, se a experiência está sendo realmente uma experiência diferenciada, e se não, atuar nesses pontos para corrigir. E, eventualmente, até outras formas, né? Você simular alguns atendimentos, você, como usuário, né, dos seus serviços, fazer contatos, né? Tentar acessar o site, ter um acompanhamento dessa jornada também, para se colocar efetivamente no lugar desse cliente. E acho que um ponto importante é que isso tem que ser uma cultura, né? Todos no escritório, né, quando tem mais pessoas, ou, né, numa empresa, por exemplo, que tem ali os funcionários do jurídico, né, toda a equipe do jurídico, tem que entender o quanto que isso é relevante, tem que estar envolvidos nesse processo, né, trazendo a percepção deles com relação a essas etapas da jornada em que eles estão envolvidos, né, e participarem até mesmo do tratamento. E você tem técnicas, por exemplo, o próprio design thinking, né, você trabalhar essa percepção da jornada através da metodologia do design thinking, por exemplo, né, de construir essa jornada, pensar em alternativas, ajuda muito, é uma ferramenta muito eficiente para o mapeamento e construção da jornada, né, envolver todas as partes ali numa jornada de construção da jornada, né, para chegar a um modelo mais adequado, e isso ser feito de forma rotineira, né? Assim, é como qualquer coisa relacionada à gestão, né? A melhoria contínua tem que ser uma obsessão, né? Você tem que estar o tempo inteiro olhando para isso, porque senão as coisas mudam, né? As necessidades dos clientes mudam, você inclui uma área nova no escritório e não mapeia aquele público-alvo especificamente, não entende as percepções dele, você cria um novo produto
E até as emoções do cliente, como a gente disse, né, podem variar de acordo com o tipo de serviço que você escolhe. Né? Às vezes você tem um cliente que, se ele está buscando um tipo de serviço, é porque ele está num momento, né, mais agressivo, está num momento de competição, e aí você tem que ter uma habilidade, né, de acolher aquele sentimento de uma certa forma, o cliente que está mais fragilizado, acolher de outra forma. Então isso é importantíssimo, você permanecer gerenciando e acompanhando a jornada e fazendo as intervenções necessárias com base nas percepções que você tem, através das pesquisas de satisfação. Por exemplo, a gente tem o índice, que é né, a ferramenta que é NPS, né, que é o Net Promoter Score, que é você entende, aquela famosa pergunta, né, de 0 a 10, qual a chance de você nos indicar para um familiar ou amigo? Desculpa te interromper, era justamente isso que eu ia te perguntar. Dois pontos que a gente vê que são muito claros e que impactam nessa construção da jornada do cliente. Não sei se você vai concordar comigo, e aí acho que serve de gancho para essa sua avaliação. O primeiro ponto que eu vejo é o seguinte: as pessoas não gostam de participar de pesquisa. Ninguém gosta de participar de pesquisa. Ninguém sai de casa hoje, nossa, meu sonho era responder um questionário aqui para ajudar essa empresa a melhorar o serviço, né? Bom, ninguém é difícil de falar, né? Mas assim, pouquíssimas pessoas. E a outra coisa é que as pessoas mentem. Não sei se às vezes, né, pelo menos o que eu já percebi, o fato de ela estar ali cara a cara com você, ela tem uma tendência maior de mentir, porque ela não quer te decepcionar, por mais que ela tenha tido uma péssima experiência, às vezes não é da índole da pessoa falar ali na cara de quem tá, né, tá prestando serviço ali, a pessoa fala, não, tá tudo ótimo, e de repente nunca mais volta. Então como que a gente consegue medir a satisfação do cliente durante a jornada dele toda, levando em consideração essas duas coisas que eu te disse, se é que você concorda que essas duas coisas são uma realidade? A primeira eu acho que é uma realidade, apesar do que tem pessoas que, hoje com essa cultura, né, dos serviços aí, né, do Uber, iFood, isso faz parte mais da realidade, né? Isso talvez para o latino seja uma coisa mais distante, né? A gente não tinha ainda essa cultura muito presente, mas com essas novas, né, ferramentas aí, com esse novo uso de tecnologia, com quase todo mundo, e as pessoas vendo que isso tem uma efetividade, porque é isso que é essencial, né? Assim, já antecipando uma opinião, eu acho que quando as pessoas começam a ver que isso que elas fazem traz um benefício ou traz um resultado, né, qualquer, é o propósito, né? Elas começam a contribuir. Às vezes você vai ter mais dificuldade no início, mas quando você começa a ter resultados para o cliente, por exemplo, né, para o seu negócio, e que são decorrentes dessa contribuição, né, dos stakeholders, né, do público de relacionamento, as pessoas começam a contribuir mais. Isso vale até para os colaboradores internos. Né? Às vezes a gente pede alguma coisa, dá uma orientação, faz a pesquisa de clima, que é uma espécie de formulário de satisfação, né, de clima interno, por exemplo, e se a gente não trata aquilo, né, se a gente não pega aquele conteúdo, analisa, né, tira as conclusões sobre os efeitos, né, o que tem que ser tratado ali, e dá um feedback para os envolvidos, né, quanto aos pontos a serem tratados, realmente ao longo do tempo a tendência é que aquilo perca totalmente a validade. Se já é difícil, né, ter adesão por ser algo que a pessoa acha chato, né, se ela não vê ganho, acaba que ao longo do tempo ninguém vai responder, né, principalmente para quem tem, né, pesquisas de clientes que são recorrentes, né, clientes que são de partido, né, na advocacia, que estão sempre se relacionando com o negócio. Mas então, assim, divulgar o quanto que isso é importante para o escritório ou para o departamento jurídico e mostrar que o desenvolvimento do escritório, por exemplo, se dá através da contribuição dos seus clientes, é uma ótima ferramenta para trazer esse engajamento. Muito bom. E olha, eu vou te falar, eu nunca vi, tô pensando aqui, mas eu acho que eu nunca vi. Eu nunca respondi uma pesquisa tipo dessas de NPS aí, de 0 a 10, você indicaria para um familiar ou amigo e tal. Eu nunca recebi um retorno falando assim, olha, você falou que não indicaria por causa disso, a gente melhorou isso, e quem sabe agora você dá uma chance. Eu nunca vi isso, e esse ponto que você disse é muito interessante. Eu acho que se as pessoas fizessem mais isso e soubessem que a opinião delas não é só mais uma resposta no questionário de mais 10 mil que responderam, eu acho que culturalmente isso aí, a adesão aumentaria desproporcionalmente, né? Com certeza. Por exemplo, hoje os aplicativos começaram a fazer isso, o iFood faz muito isso, né? Quando você dá um feedback lá na avaliação, negativo, né? O positivo não há essa intervenção normalmente, mas o negativo, eles retornam na avaliação falando, olha,
vamos fazer contato, ou isso é decorrente disso, 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 tem um tratamento, porque normalmente eles começaram a perceber que o engajamento, né, do público de interesse do stakeholder com essas pesquisas depende muito desse retorno. E às vezes você não precisa fazer isso individualmente. Por exemplo, e se você tem, né, essa prática de fazer a aplicação da NPS ou de pesquisa de satisfação, né, o CSAT lá, que é o Customer Satisfaction, né, medir isso. Se você traz, por exemplo, relatórios semestrais de pontos que foram tratados através da pesquisa, isso é uma forma de demonstrar o quanto que aquilo é importante. Legal. Não é assim, fizemos esse semestre, implementamos tais ajustes aqui no escritório ou no departamento jurídico, em decorrência, né, do que foi demandado na pesquisa de satisfação dos clientes, notamos que tal ponto tinha que ser desenvolvido, implementamos tal ação. Isso é a gestão de stakeholders na veia, né? Assim, é algo que traz um engajamento muito grande, mostra a transparência, mostra o quanto a participação da parte relacionada, né, ali o cliente especificamente falando desses stakeholders importantíssimos, ela está presente e ela é relevante para a companhia, não é só mais um formulário para poder passar uma imagem de que você está se preocupando com a opinião do cliente, mas na verdade você não está fazendo nada com aquilo. Então isso é um caminho essencial para tudo, né, Gustavo? Você quer buscar engajamento, ainda mais para gerações mais jovens, você precisa mostrar o seguinte: para que eu estou te pedindo isso? O que eu vou fazer com isso? E a sua contribuição gerou esse resultado. Uhum. Aí, cara, aí você consegue ter índices de engajamento muito maiores, né? Assim, é impressionante o quanto que muda, né? Se a pessoa vê que a contribuição dela, aquele tempo que ela está se dedicando para responder o formulário, está gerando resultados. Quando ela é anônima, né, você faz de forma ampla, como eu sugeri, né, fazer um relatório, né, de feedback sobre ações resultantes dessa pesquisa de satisfação. Quando ela é uma pesquisa aberta, né, que normalmente quando a gente trabalha com questionário de qualidade, né, qualitativo, é importante que a pesquisa seja aberta para você dar aquele feedback direto, né, tratar a situação diretamente. Quando ela é uma pesquisa, né, de mais quantitativa, dá para você trabalhar de forma anônima sem perder tanto, né, no tratamento. Mas então, aí quando ela é individualizada, é importante o feedback individualizado. Né? Você me deu esse feedback aqui, vamos conversar. É igual quando a gente fala de avaliação de desempenho, né? Se você dá um feedback para o cara lá na avaliação, mas depois você nunca mais volta naquilo, né? Você não faz um plano de ação para ele melhorar, né? Aquilo perde a força. Fica parecendo algo famoso para inglês ver, né? Algo que é só para cumprir ali, passar uma imagem de preocupado com o cliente ou com o funcionário, né? Com o cliente interno, por exemplo, e que não gera efeito, né? Então esse trabalho é feito mais através de pesquisa ou tem algum engajamento maior, tipo assim, sei lá, workshop, você falou de design thinking, como que a gente consegue aplicar isso de uma forma mais ampla? As pesquisas são as formas mais usadas, né, talvez atualmente, principalmente dentro da advocacia, é algo que já está começando a ser mais disseminado, mas a gente consegue fazer também com workshops, com momentos dedicados àquela construção, seja com práticas testadas também, né, os próprios colaboradores, o próprio sócio do escritório, o próprio, né, integrante da equipe, se colocar na posição do usuário, né, e testar as etapas da jornada, né, se envolver nessas etapas da jornada, também é algo que funciona muito, e trabalhar a parte de desenvolvimento através de metodologias como workshops usando design thinking. Então, entender isso, pensar como a gente pode fazer diferente, compreender, né, aí a gente usa as camadas ali, tem metodologias para isso, você vai ter que entender quais são as necessidades do cliente, o que ele usa para interagir, né, quais são as ferramentas que ele tem à disposição para ser atendido no seu escritório, ele usa site, ele usa telefone, como é que essas coisas estão funcionando? Estão funcionando bem? Tem algum ponto de atenção ali com relação a essas etapas? Quais são as pessoas envolvidas no atendimento do cliente? Recepcionista, equipe, financeiro, quando vai mandar alguma cobrança, quais são as emoções que ele tem. A gente fala muito de emoção, porque quando a gente fala de experiência do cliente, a gente está falando de uma percepção pessoal, né? E a emoção é fator essencial para você ganhar a lealdade, né? Então, a gente tem que entender as emoções, porque no final o que a gente quer é gerar uma emoção positiva, assim, que o cliente realmente saia de lá satisfeito, feliz, e que te indique e que seja um promotor do seu negócio, né? Da sua área dentro do departamento jurídico, né?
Então, esses são meios que eu, pelo menos, já vi funcionar e gerar resultados, são realmente as pesquisas, né, os indicadores também de desempenho do seu negócio. Então, se você tem índices, por exemplo, de churn, né, que é você medir índice de cancelamento e não renovação dos seus contratos, isso já é uma forma de você entender que talvez não esteja funcionando algo muito bem, né, na experiência do cliente, né? Então, medir isso é importante, é algo que você não precisa nem construir tanto um processo, é só você acompanhar. Quanto o meu cliente que tem um contrato de partido, por exemplo, quantas renovações não estão acontecendo, ou quantos cancelamentos aconteceram? Está piorando? Estão tendo mais cancelamentos? Quais são os motivos disso? Né? Tem um outro indicador que funciona muito bem também, que é o lifetime value, que é você entender ao longo do tempo, né, quanto que o seu cliente gasta ou investe nos seus negócios, quanto que ele te contrata. Você tem alguns perfis de clientes que te contratam mais? Tem alguma área que te contrata mais, que recompra mais o seu serviço ou gasta mais dinheiro com o seu serviço? Isso é decorrente de alguma característica do negócio ou é decorrente de uma área que é mais assertiva, que trata melhor o cliente e por isso ele, né, volta mais e contrata mais aquela área? Então, você tem já indicadores que podem ser usados, mas, além disso, as pesquisas efetivas e trabalhar para estar acompanhando a jornada, né, permanentemente e pensando sobre essa jornada permanentemente, e até mesmo quando você vai inserir uma nova etapa na jornada, você avaliar o quanto que aquilo ali vai impactar no seu cliente. Então, agora a gente vai colocar, a gente não tem mais o relatório que a gente envia todo mês. O cliente ele vai ter que entrar no sistema e baixar esse relatório. Ok, quanto que o cliente quer fazer isso? Né? O quanto que isso vai trazer de valor para o cliente, quanto que isso vai piorar a experiência do cliente com relação ao seu serviço. Sempre a gente tem que pensar qualquer mudança nos processos com o olhar do cliente, por mais que às vezes pareça que aquilo não vai impactar em nada o cliente. Né? Se eu vou mudar o sistema de emissão de nota fiscal, se eu vou mudar a portaria da recepção, agora a porta abre para dentro, abre para fora. Uhum. Tudo a gente tem que estar sempre, a organização que ela é direcionada para o cliente, direcionada para a experiência do cliente, ela sempre vai tomar decisões baseadas também na percepção do cliente com relação àquela mudança, com relação àquele ajuste. E qual que fica, então, a diferença? Então, a jornada do cliente é você conseguir mapear todos esses pontos de contato aí do cliente com o seu né, escritório, departamento jurídico, enfim. E achei muito interessante também que você disse que não começa ali quando o cliente está lá no seu escritório, né? Começa bem antes, quando ele está procurando ali, às vezes está na internet pesquisando e tal. Então, eu mapear todos esses pontos de contato e perceber como que estaria o estado emocional dele em cada um desses pontos de contato, né? É isso? Isso. Na verdade, eu nem chamo só de pontos de contato, porque eventualmente nem chegam a ser pontos de contato. Quando a gente trata do modelo antigo, né, de entendimento da jornada do cliente, né, ou da percepção do cliente, a gente falava de pontos de contato porque a gente olhava só para o momento em que o cliente estava interagindo com o negócio, né, ou com o escritório, ou com o departamento jurídico. Hoje, quando a gente fala de experiência, eu tenho que olhar, inclusive, que é justamente o exemplo que você deu, para momentos em que ele não está necessariamente interagindo, mas ele pode vir a interagir. Então, se ele está procurando algo na internet, necessariamente ele não está ainda interagindo com o meu negócio. Mas eu tenho que estar preparado para que, caso ele venha interagir, ele tenha uma boa interação e para que eu seja atrativo para ele nesse momento. Então, eu tenho que me preocupar com a forma, né? Então, vamos falar de SEO um pouquinho, né? Assim, rapidinho, não sou especialista nisso, mas então eu tenho que produzir conteúdo para ficar bem ranqueado lá no Google, para que quando ele pesquise lá, sei lá, escritórios, separação, divórcio, Belo Horizonte, ele tem que me achar lá, porque eu estou escrevendo meu site, produz conteúdo sobre isso e tudo mais. Depois que ele, né, já não está mais sendo atendido por mim, né, quais são as percepções dele? Pode ter algo que não ficou bem resolvido ali no nosso atendimento, que se eu não tratar aquilo no futuro, ele vai ser, ao invés de ser um promotor, né, ele vai ser um detrator, ou ele vai ser neutro, ele não vai me indicar que foi bom e tal, resolvendo o problema, mas na hora que a gente foi fechar lá, teve uma discussão, eles mandaram o boleto de última hora, eu tive que pagar. Às vezes detalhes mínimos, né, Gustavo, fazem com que uma atuação fenomenal do escritório
transfiram ali o cliente numa posição de promotor, né, que é o cara que a gente quer que nos indique, né, que no NPS é o cara que dá a nota, né, alta ali para a gente, para uma posição de neutro. E o neutro é ruim, né? O neutro, ele realmente, assim, ele não vai falar mal, tudo bem, né? Ele não vai te criticar, ele não vai ser uma pessoa que vai fazer com que você perca uma oportunidade, mas ele também não vai te indicar. Ele sempre vai ter aquele porém, né? Ele, foi bom, mas... É o não fede nem cheira, né? É o famoso não fede nem cheira. Exatamente. Mas isso aí não estaria vinculado mesmo assim nos pontos de contato, porque, vamos lá, o cara pesquisou na internet, lá no Google, até então o ponto de contato ali, para você pensar no seu cliente, seria o site. A hora que ele entrou no seu site ali, no seu blog, não sei, o exemplo do boleto, o ponto de contato ali que seria na hora que ele recebeu o boleto, ele recebeu através, sei lá, do e-mail dele, do WhatsApp dele, o boleto do seu escritório e não foi legal por algum motivo. Não seria mesmo assim ainda esse conceito de ter algum local, um local entre aspas, né, físico ou virtual, que o cliente teve um encontro ali com alguém da sua equipe ou com você para a prestação do serviço? Para você tratar, o seu tratamento ele vai estar focado em algo relacionado a você. Não tem como você intervir, né, se não for algo relacionado a você. Mas quando você olha para a jornada, você tem que olhar para coisas que não necessariamente estejam relacionadas a você. É isso que quando a gente fala essa diferença do ponto de contato, é isso. Porque, por exemplo, quando ele entra no meu site, eu tenho que ter os campos, né, escritos devidamente, fazer o trabalho de SEO para termos que ele vai pesquisar. Mas eu tenho que olhar para a jornada dele fora do meu escritório. Ele está pesquisando, não tem nada a ver com o meu escritório. Sim, eu tenho que entender a realidade dele, né? Qual o momento que ele está passando. Teve uma lei nova tratando disso. Então, assim, qual que é a percepção dele? Em que momento da jornada interna dele ele está? Ele está pesquisando? Ele está questionando? Boleto, por exemplo, sei lá, forma de pagamento. Eu tenho que fazer exatamente viabilizar a forma de pagamento do cliente pagar. Mas vamos que eu tenha descoberto que tenha bancos que não estão aceitando pagamentos mais por boleto. Isso tem nada a ver com o meu negócio. E nem tem a ver com algo que eu possa fazer a princípio, né, que eu tenho que mudar. Mas se eu começo a entender que o cliente pode ter esse problema, eu já faço um ajuste no meu procedimento, eu já crio uma outra forma de cobrança. Então, eu tenho que pensar no cliente, mesmo que ele ainda não esteja, mesmo em momentos em que ele não esteja em contato com o meu negócio. Tem que pensar na jornada dele o tempo todo. Né? Assim, o problema é que ele, para ser realmente assim, algo inovador, né, Gustavo? Para ser alguém que realmente vai estar o tempo inteiro se preocupando com isso e viabilizando. É lógico que as suas atuações vão estar relacionadas a pontos de contato. Né? Eu não tenho como interferir no banco do cliente. Né? Eu não tenho como interferir na forma como o cliente vai fazer a pesquisa na internet. Mas eu tenho que entender esse momento da jornada dele, que não está relacionado, para eu garantir que na hora que ele tiver o contato, ele vai ter um bom contato, ele vai ter uma boa experiência. Entendi. Que aí são chamados momentos da verdade, né? Que são os momentos em que ele interage. Aí ele interagiu, é o momento da jornada da interação, aí a verdade vai aparecer. Eu estou preparado? Eu viabilizei uma boa interação? Eu estava ciente do que ele ia buscar naquele momento e entreguei algo que corresponda à expectativa dele ou supere a expectativa dele? Entendi. Essa sutil diferença. Não é que você vai intervir fora dos pontos de contato, mas você tem que compreender a jornada do cliente além dos pontos de contato. E qual que é a diferença entre experiência do cliente e sucesso do cliente, que é também uma outra expressão que está sendo muito utilizada, né? Customer Success, sucesso do cliente. Qual que é essa diferença? Perfeito. Inclusive tem muita confusão sobre isso, tem muita briga sobre o que é mais importante, o que é mais efetivo. Eu acho que o sucesso do cliente está até mais na moda do que a experiência do cliente atualmente, e acho que decorre muito de um foco muito grande, né? O sucesso do cliente, a própria expressão, né? Quando a gente fala de experiência, a gente está falando que aquela experiência ela pode ser positiva ou negativa, né? Então, quando a gente fala de sucesso, se eu estou falando de sucesso, chama mais atenção, né? Se você trabalha com o sucesso do cliente, é porque você está garantindo que seu cliente vai ter sucesso. Então, isso já tem puxado muito mais a sardinha para o lado do sucesso do cliente. Mas, de um modo geral, o sucesso do cliente ele é um pouco mais restrito nas etapas da jornada. Aí sim, né? Com o que o sucesso do cliente se preocupa? Ele se preocupa que ele quer garantir que
no uso dos seus serviços, né, ou do seu produto, o cliente vai ter uma experiência, vai ter um resultado que vai representar sucesso para ele, que ele vai falar, pô, realmente eles viabilizaram para mim, né, com o produto que eles vendem, com o serviço que eles prestam, no caso da advocacia, por exemplo, um resultado desejado. Né? Eu realmente, com isso, eu atingi o resultado que eu desejava, que era necessário para solucionar um problema. Ele foca no resultado. Né? O sucesso do cliente está bem focado no resultado. A experiência está focada na jornada como um todo, né? Em outras etapas. Então, por exemplo, eu dou muito exemplo de sucesso do cliente, às vezes para advocacia de consultiva, né? Então, você pode ter uma boa jornada, você viabiliza a forma adequada para o cliente fazer uma consulta, mandar o parecer, você manda no prazo adequado, né? Você usa um português claro, mas, às vezes, você não tem a percepção clara do que é sucesso para o cliente. Será que você colocou um prazo, por exemplo, de até 5 dias e atendeu o prazo de 5 dias, mas você fez um parecer de 40 páginas com jurisprudência, cases, gráficos, não sei o quê, e seu cliente queria um e-mail de uma página só dando para ele a sua percepção objetiva sobre aquela situação. Então, você pode ter feito um trabalho tecnicamente excelente, atendido o prazo, né, que você, teoricamente, propôs ali, que era um prazo adequado, mas o sucesso não aconteceu para o cliente. Por quê? Ele não era aquilo que ele esperava, não era o resultado que ele queria ter, né, com aquela consulta que ele te fez. E para isso, como é que você, né, combate isso especificamente? O sucesso do cliente é o quê? É entender o que é sucesso para o cliente. É fazer um alinhamento prévio das expectativas, né, ou previamente já indicar para o cliente qual que é a entrega que ele vai ter com relação àquele produto ou serviço contratado. Até porque, se você explica exatamente para o cliente qual que é a entrega, né, ele vai poder te falar, não é exatamente isso que eu quero, vamos realinhar aqui então. Então, o sucesso do cliente, né, o Customer Success, ele está muito focado, né, é o que a técnica chama, né, que é no resultado desejado, né, que é você realmente conseguir entregar para o cliente a satisfação com relação ao resultado que ele esperava. Na hora que você fala em sucesso do cliente, na minha cabeça já vem o pessoal do contencioso, né? Que é muito complicado, até pelo estatuto da OAB a gente não pode, né, prometer sucesso em demandas, né? A gente tem essa proibição. Como que eu consigo equilibrar isso? Como que eu consigo ter uma experiência de sucesso do cliente, o cliente ter a percepção de que ele teve sucesso aquilo ali, mas ao mesmo tempo, por exemplo, aquela ação que a gente entrou foi julgada improcedente e ele perdeu a ação. Isso como que é um milagre, mágica, dá para fazer, não dá? Como é que funciona isso? Porque o nosso sistema, o judiciário, ele é tão complicado, tão complexo, até pra gente mesmo que trabalha com ele, de entender e explicar algumas coisas que imagina para o leigo, né, para o cidadão comum que está ali, que teve um direito violado e que, né, enfim, juntou uma grana, contratou um advogado que não é barato, e mesmo assim eu não posso prometer que vou ter sucesso, porque, enfim, não depende só do meu trabalho, vão ser outras pessoas que, né, que estão envolvidas no processo, é o juiz que vai julgar, tem recurso, depende de entendimento jurisprudencial, mudou a lei, não mudou a lei. Como que a gente consegue amarrar, então, o pessoal do contencioso com o sucesso do cliente? Realmente isso uma situação crítica, né, para a advocacia, quem trabalha com contencioso. É algo que, inclusive, faz com que muitos escritórios não implantem pesquisa de satisfação, porque eles têm uma percepção de que a satisfação do cliente não depende deles, mas que é um erro, sempre depende. Você pode ter o judiciário envolvido, né, você pode ter uma série de variáveis aí que vão impactar no resultado final, né, da demanda, mas não no resultado final para o cliente. Né? Como é que você faz isso? Assim, primeiro é sendo claro, né, com relação às expectativas que podem vir ali daquela demanda. Se você realmente promete para o cliente que ele vai ganhar, né, mesmo que nas entrelinhas, ele vai ter essa expectativa. Legal. Então, realmente falar, olha, quais são as chances, qual que é o posicionamento da jurisprudência, né, qual que é a linha que a gente tem que seguir, quais são os riscos, o que pode... que pode aparecer de pedra no nosso caminho, né, e fornecer alternativas, porque às vezes o cliente vem com uma percepção, né, de resultado esperado, né, ali, mas não é isso que ele quer, na verdade, ele quer resolver.
Ele não quer ganhar, ele quer chegar numa solução, às vezes propor, né, métodos alternativos de solução. Muito bom. Isso é um caminho hoje muito presente, né, quem trabalha com contencioso tem buscado isso, né, para você tentar tirar das mãos, né, do Poder Judiciário a solução do problema, né, e tentar viabilizar algo mais rápido, menos oneroso e que esteja mais ali no controle das partes. Né? Então, esse é um caminho muito, muito importante. Mas, de um modo geral, até isso você tem que ter alinhamento prévio com o cliente, porque às vezes ele não quer fazer acordo. E, às vezes, se você fazer um acordo sem ter esse alinhamento prévio, forçar isso para o cliente, mesmo assim, ele vai ter uma experiência ruim. Ele vai sair falando, meu advogado ficou com medo de perder e me fez fazer um acordo, forçou. Eu fiz um acordo, mas eu achava que eu ia ganhar. Fiz porque o advogado forçou. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e esse alinhamento ele é muito importante. Né? Quando a gente fala de grandes empresas, que já tem políticas de acordo, né, alçadas, programas de mutirão de acordo, enfim, é mais fácil. A gente está falando de algo que é conceitualmente já bem definido, né, algo construído. Quando a gente fala de principalmente clientes, pessoas físicas ou empresas menores, a gente tem que ter muito cuidado com essas soluções alternativas. Acho que elas são extremamente importantes, são essenciais, eu diria até, mas isso tem que estar bem claro. E o porquê você está propondo isso e qual que é o seu objetivo ao propor isso. Né? Mostrar o ganho que o cliente vai ter, né? Por que você está fazendo aquela proposta para o seu cliente, para que ele realmente saia de lá, né, com a percepção de que você trouxe para ele o melhor resultado que ele poderia desejar. Né? Eu brinco, tem um exemplo também de resultado desejado, de sucesso do cliente, salvo engano, é até numa entrevista do Lincoln Murphy, que é um papa aí no sucesso do cliente, trabalhou na Salesforce, que é um CRM, né, dos líderes mundiais aí na ferramenta, que eles dão um exemplo de resultado desejado, né, de sucesso do cliente, que é o cara que compra uma passagem de avião, né, teoricamente, qual que ele quer? Chegar no lugar no destino, né? Só que se aquela experiência, né, a gente mistura às vezes o conceito de experiência com sucesso, né, porque em um dado momento a experiência acontece e o sucesso é resultado de uma experiência positiva. Se dá no voo, né, o avião tem um ar-condicionado estragado, se ele tinha uma expectativa de ter lanchinho e não teve, se tinha uma criança chorando perto dele e ele ficou incomodado, ele vai chegar onde ele queria, mas talvez o sucesso não tenha sido positivo, porque ele queria chegar descansado, né? Então era importante entender isso e pensar, esse avião não tem ar-condicionado, esse avião, essa cadeira tem uma pessoa aqui que vai te incomodar, tentar viabilizar exatamente o que ele quer. Né? Então é muito importante, por isso que a gente fala de emoções, de entender a percepção do cliente, trabalhar isso, porque é só isso que vai garantir esse sucesso. É como a questão do contencioso. Às vezes o cara quer brigar, né? E aí a gente tem que trabalhar também a questão das emoções. Por quê? Às vezes a pessoa está contaminada ali naquele momento, né? Está com raiva. Mostrar, né, que só brigar não é uma solução, né? Que ele tem chance de perder porque ele está com essa ideia fixa, né? Com essa situação. Então, trabalhar isso e deixar tudo bem claro, né? É o melhor caminho, e propor alternativas. Né, como composição por meios alternativos de litígio, de conflitos, e ao tempo todo ir sendo transparente e posicionando o cliente. Porque outra coisa que é a pior coisa do mundo é o cara descobrir lá na frente que o negócio dele não está dando certo, não deu certo, e que você, desde a sentença, já sabia que algo mudou. Né? Então, você também ir fazendo alinhamentos ao longo ali do processo, né, do atendimento da demanda com o cliente, mostrando, né, o porquê que aquilo não está seguindo, talvez, como... ou que, se você fez um bom alinhamento prévio, né, olha, está vendo? Aquela possibilidade que a gente colocou, ela está acontecendo. Então, e aí, vamos mudar? Vamos pensar agora naquela questão do acordo, né, ir trabalhando, ir comunicando, tendo clareza com o cliente, né, ao longo do relacionamento, é também extremamente importante. Por isso, criar meios de ter essas comunicações, né, ter um processo adequado para ter essas comunicações com o cliente, também é extremamente relevante para se atingir esse sucesso, independentemente do resultado jurídico ali da demanda. Muito bom, concordo 100% com você, me lembrou até um exemplo, você deu o exemplo do Salesforce aí, fora da área do direito, me lembrou até um exemplo que eu vi um médico que trabalha com fertilização, né, para ajudar casais que não conseguem engravidar e tudo mais, e ele estava falando o seguinte, e aí eu pensei no que você falou de sucesso para o cliente,
o meu objetivo não é fazer com que a mulher engravide. Esse não é o resultado esperado. O resultado esperado é que o casal tenha um bebê no colo. Então eu achei muito engraçado ele falar isso, porque assim, engravidar pode acontecer muitas coisas no meio do caminho que mesmo você tendo engravidado, às vezes você não vai conseguir ter o bebê, enfim, pode acontecer várias coisas, pode ter uma gravidez super difícil e tal. Você quer ter um bebê saudável no colo, pronto. Então assim, legal como que a gente consegue mudar essa ótica, né? Uma coisa que parece tão simples e tão óbvia pra gente, na verdade não é, né? Então a gente ficar atento com essas mudanças de visão podem dar insights pra gente muito interessantes. E a gente tem aí agora cada vez mais fácil e mais acessível, legal design, visual law, o simples fato de você desenvolver às vezes ali um fluxo, se você tem um cliente, para explicar para ele, mastigar, colocar isso numa linguagem mais acessível, de como que funciona um fluxo de um processo, olha, aqui é um ponto crítico para a gente, aqui pode acontecer isso, ali pode acontecer aquilo, a expectativa é de X anos, e traduzindo isso para ele, às vezes numa primeira reunião, mostrar isso numa apresentação, ou entregar para ele, só isso aí já facilita, né, visualmente para a pessoa conseguir entender, para ela mesma chegar à conclusão de que, poxa, será que vale a pena mesmo eu, então, essa ação que eu quero entrar, todo mundo, a gente, né, o brasileiro tem muito essa cultura de litigiosidade, será que justifica? Beleza, eu posso ganhar X, mas se eu ganhar, às vezes, 70% de X em metade do tempo, já é melhor para mim. Então, você consegue começa a dar poder para as pessoas e conhecimento para as pessoas, porque elas mesmas conseguem chegar a essa conclusão que a gente, por estar lidando no dia a dia ali, já tem de uma forma meio que automática, né? Perfeito. E não só, você está mostrando, né, os detalhes para que ele entenda esse caminho e também trazendo ele para a decisão e tendo uma percepção do real desejo dele. Então, beleza, se a gente esperar 10 anos, 20 anos e correr mais risco, para você é o melhor, o que isso vai impactar no seu negócio? O que isso vai impactar na sua vida? Né? Essa é uma questão pessoal que está sendo detalhada ali. Realmente fazer essas avaliações, né, com base nessa explicação mais clara, né, dessas etapas e do que isso afeta ali no resultado da demanda, e pensar nisso, né, nas opções de caminhos, com base no resultado para o cliente. Se a gente esperar 10%, se a gente der um acordo agora com 50%, o que isso muda na sua vida? Como é que você vai se sentir mais feliz? Né? O que vai te gerar uma experiência melhor? O que vai ter de ganho com essa opção? O que vai ser de perda? O que você vai ter de ganho com essa opção e de perda? Qual que é o melhor caminho? O que vai te deixar mais satisfeito? Para ele não achar também que você está falando vai por esse caminho aqui porque você está olhando para o seu lado. Você vai trabalhar menos, você vai reduzir seu risco. Então, é sempre, né, a decisão do cliente tem que ser tomada com base nas percepções, nos anseios e nos resultados esperados pelo cliente e com o seu subsídio técnico, né, com seu esclarecimento ali dos caminhos possíveis e mais, né, efetivos, mas sempre pensando no que aquilo vai trazer de resultado para o cliente, para não ter essa percepção. Ele está querendo me convencer a fazer isso, que vai ser melhor. Vai gastar menos tempo, né? Vai gastar menos dinheiro. E isso também, independentemente do perfil de cliente que o advogado atua, e isso aí também, o resultado final é você conseguir, às vezes, com o mesmo cliente, ser mais rentável, né? Porque o Kotler já falava, né, que você conquistar um novo cliente custa 5 vezes mais do que você manter um cliente antigo que você já tem. E ao mesmo tempo também a chance de um cliente que você já tem fechar um novo serviço, querer de novo que você faça um contrato para ele, que entre com uma nova ação, é de 60% a 70% maior, enquanto um cliente novo é de 5% a 20%. Então, assim, matematicamente, faz muito mais sentido você trabalhar na experiência do cliente para você conseguir reter esse cliente do que, às vezes, muitas pessoas falam assim, nossa, eu preciso angariar mais cliente, é muito difícil, como é que eu vou captar cliente, etc. Não, peraí, às vezes, com a sua base de cliente, você consegue rentabilizar em muito menos tempo e com muito mais sucesso, né? Excelente essa sua observação, e que é algo que eu exploro muito também quando a gente fala de relacionamento com o cliente, que é a questão da fase da expansão, né? Que a experiência do cliente é essencial para que você consiga isso, né? O sucesso do cliente, que seja, né? Essas técnicas, né? E essas culturas misturadas ali, e não só te compra, né? É mais fácil, quanto é mais barato, né? Porque tem uma métrica, né? Que é o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, né? Que é quanto você gasta para adquirir aquele cliente, né? Para converter aquela oportunidade ali de negócio. Normalmente, quando a gente fala de vendas para clientes da carteira, né, que é o chamado
upsell, né, ou cross-sell. Upsell é quando você vende mais do mesmo serviço, né? E o cross-sell é quando você vende serviços, áreas diferentes, né? Então, é o cara que te contrata no trabalhista, você vai lá e consegue vender o tributário para ele, isso é o cross-sell. O cara que já te contrata no trabalhista, ele te manda mais causas trabalhistas, né? Aumenta a contratação daquele mesmo tipo de serviço, é o upsell. E isso, teoricamente, né, é uma prospecção de muito menos custo, muito menos energia. Você gasta menos dinheiro com isso, você gasta menos tempo com isso. Né? Você está conquistando na medida que você proporciona uma jornada, uma experiência decorrente de uma boa jornada. Né? O sucesso do cliente faz com que ele te compre mais serviços, né? Ele tenha a fidelização, que vai virar uma lealdade, e não só te compre mais, como te indique. Né? E na advocacia a gente sabe que a indicação ainda é uma fonte, né, das mais fortes de prospecção, até pelas limitações, né, éticas aí das demais, apesar de ser possível fazer um bom marketing, né, um marketing ético, trabalhar a gestão comercial também de forma ética, mas a indicação ela é essencial. E o que a experiência do cliente visa, né, garantir, né, através do o NPS, né, que é o Net Promoter Score, justamente eu fico brincando que é a versão data driving do boca a boca, né? Você vê ali no NPS, a chance de você ter um boca a boca favorável. Uhum. Né? O indicador justamente já te mostrou o seguinte: quanto que eu tenho de chance de ser indicado aqui? Né? Então, trabalhar essa experiência, ela é um potencial enorme de geração de receita. Por isso, quando a gente fala, por exemplo, de receita previsível, tem até um livro sobre isso, né, do Aaron Ross, que a receita previsível, né, a gente pensa em receita previsível quando a gente tem muito contrato de partido. A gente tem aqueles clientes que vão nos gerar uma receita já fixa ali e tudo mais. A previsibilidade da receita está atrelada muitas vezes a boas ações comerciais, a uma boa venda. Porque você consegue fechar contratos com uma previsibilidade, porque você tem um fluxo adequado, você tem um trabalho também forte de upsell e cross-sell, que consegue também gerar novas oportunidades, e isso tudo está atrelado, né, também a essa gestão do relacionamento com o cliente, a experiência do cliente. Isso é um caminho essencial. Né? Às vezes você preocupa muito com a receita previsível da sua carteira, pelos contratos já recorrentes, mas também você pode gerar uma previsibilidade através dos fechamentos. Né? Legal. Então, Ricardo, agora eu vou fazer umas perguntas rápidas aí para você. As perguntas são rápidas, as respostas não necessariamente precisam ser rápidas, mas qual que é a dica mais valiosa que você já recebeu aí, seja profissional ou dica de vida, o que você quiser compartilhar com a gente? Acho que a empatia aplicada na prática, né? Exercitar a empatia, né, diariamente, tanto na vida pessoal quanto profissional, é hoje um grande segredo de sucesso, de felicidade. Eu levo isso e cada vez mais que eu estudo sobre gestão, que eu trabalho, né, com pessoas, com clientes, eu vejo a importância e a aplicação prática, né, da empatia. Acho que é a palavra que, né, muito clichê, falada demais, mas praticá-la e trazê-la, né, para a prática da gestão, para os seus relacionamentos corporativos, é sucesso na certa. E já que você mencionou sucesso, o que significa então sucesso para você? Sucesso é você atingir o resultado desejado e que esse resultado realmente fique registrado ali na sua memória e te faça falar dele para todos que você tem relacionamento, divulgar, né, esse sucesso de forma ampla. E para quem ficou interessado sobre esse tema que a gente abordou, né? A gente abordou vários temas aí dentro da experiência do cliente, sucesso do cliente. Quais livros que você indicaria, além desses que você já mencionou aqui durante o nosso papo? Algum vídeo, palestra, qualquer tipo de material? O que você indicaria? Cara, eu gosto muito das palestras tem um canal do YouTube do RD Summit, né? Que é o Resultados Digitais. Tem muito conteúdo bacana assim, na internet, né, livre, e muita palestra legal. A Hot Content também tem muito conteúdo legal sobre essa parte de marketing, né, e conteúdo que tem relação com a experiência do cliente. Tem um livro, né, do Lincoln Murphy, né, que é esse que eu citei, que foi executivo da Salesforce, que é o Customer Success, como as empresas inovadoras descobriram que a melhor forma de aumentar a receita é garantir o sucesso dos clientes. Esse livro é muito legal, traz muito insight bacana. O Receita Previsível, que eu comentei também, é um livro muito interessante sobre a parte de gestão do relacionamento voltada para o comercial, né, que eu acho legal demais também.
Nossa, tem livro demais, cara. Posso falar mais? Pode falar todos que você quiser. É porque recentemente eu expandi muito esse meu horizonte, né? Principalmente com as aulas, né? Que eu estou tratando muito desse tema. Então eu li muito conteúdo sobre isso e tem coisas relacionadas à experiência do cliente, que é a questão de gestão dos stakeholders. Tem um livro muito bacana também, que é da Thelma Rocha e da Andrea Goldschmidt, que é Gestão dos Stakeholders, como gerenciar o relacionamento e a comunicação entre a empresa e seus públicos de interesse. Tem um livro também sobre negociação, que tem muito a ver com isso que a gente está falando, que tem vários, né, mas tem um que é o Como Chegar ao Sim. Muito bom. Como negociar acordos sem fazer concessões, né, que trata ali do projeto de negociação de Harvard, que é um livro também fantástico, né, que tem assim, muita relação com o que a gente está falando. Então é isso, cara. Eu acho que esses livros são assim, os principais aí que eu indico, né? Tem acho que um que vale a pena ler também conteúdo sobre, ver vídeos, né? Assistir vídeos e ler também, que é o jeito Disney de encantar clientes, né? A gente parece uma coisa às vezes muito fantasiosa, né? Porque a gente está falando de uma empresa que trabalha com fantasia, com magia, mas a técnica deles realmente é fantástica e vale a pena estudar, entender, né, o que eles fazem para encantar seus clientes. E eles têm índices de lealdade lá altíssimos, então funciona na prática. Eles têm muitos cases bacanas que trazem insights muito legais, inclusive para o advogado praticar no seu dia a dia. Maravilha. E para quem quiser te acompanhar na internet, onde que as pessoas podem te encontrar? LinkedIn, né, Ricardo Oliveira. Instagram, estou lá também, Ricardo Alves de Oliveira Filho. As empresas, né, em que eu sou sócio, a gente também trabalha muito conteúdo lá, muita coisa bacana. Tem podcast também. Tem podcast da Perrone, né, que é uma das empresas que eu sou sócio, podcast da Perrone com conteúdos muito legais. Na Trilha a gente tem muito conteúdo legal produzido também, na Perrone muitos insights, muitos textos legais sobre gestão de pessoas. E tem um evento, né, que eu sou apaixonado, que é uma das minhas paixões também, que é o Encontro Legal. Não sei, Gustavo, se você conhece, está convidado a conhecer, que agora a gente está fazendo a versão online. Legal. Tem o Instagram, tem o canal no YouTube também do Encontro Legal, tem o LinkedIn do Encontro Legal. É um evento que já tem aí quase 2 anos, né? Ele tinha uma versão presencial, nossa média de público lá é de 70 pessoas por evento presencial, né? No online agora a gente está tendo uma adesão muito grande agora no Brasil todo, né? A gente tem participações do Brasil todo, inclusive quem deu a última palestra lá foi a Ananda, né, que recentemente gravou um podcast com você aqui também, falando sobre LGPD. A gente traz temas de gestão, né, ou gestão de risco, de gestão na área jurídica, né, com muitos convidados bacanas. No YouTube tem os vídeos, né, dos últimos encontros legais aí também. E vou convidar também as pessoas a conhecerem o MBA da PUC, né, que eu coordeno lá, que é o MBA em Advocacia de Alta Performance. Já vamos abrir as inscrições aí para o semestre que vem. Graças a Deus a primeira turma foi um sucesso. Já temos inscrições abertas para o próximo semestre também. Um time muito bacana de profissionais feras aí do segmento jurídico, alguns que você já entrevistou aqui. E é isso, foi um prazer, né? Espero que essa fala tenha trazido aqui alguns insights, algumas percepções legais sobre o quanto, né, que a experiência do cliente é importante e o quanto ela pode trazer resultados reais para o seu negócio, né? Não é conversa de modinha, né? Não é hype, né? Assim, é algo que faz diferença. Hoje a gente está numa fase que gerenciar os stakeholders, né? A importância que você dá para esses relacionamentos, né? Tanto com funcionários, clientes, a própria sociedade, é o diferencial competitivo das empresas. Né? A gente está vendo aí vários cases aí de que se você não trata bem, né, o seu público de interesse, né, as pessoas que se relacionam com o seu negócio, você não vai ter sucesso, né, no seu negócio. Então, trabalhar isso é extremamente importante. Eu estou à disposição. Quem quiser me procurar nas redes sociais aí, né, para trocar ideia sobre esse tema, é um tema que eu sou apaixonado. Deu para ver o tanto que eu, né, fiquei falando sem parar aqui, porque realmente gosto muito. Obrigado por me dar essa oportunidade, cara. Que isso, Ricardo. Adorei o nosso papo também. Eu tive vários insights aqui, já anotei todos. Muito obrigado mesmo por participar aqui do Direito 4.0. Obrigado, cara. Até o próximo episódio, pessoal.